Bom, vou virar a página aqui ainda falando sobre as reformas e as propostas em andamento, os projetos em andamento no Congresso. Os senadores fecharam um acordo e definiram um calendário de votação da reforma da Previdência, com a promulgação prevista para o dia 10 de outubro. Em contrapartida, eles pediram a discussão de ao menos 7 medidas relacionadas ao chamado Pacto Federativo. De acordo com o senador Otto Alencar, que presidiu a comissão especial que acompanhou as discussões da reforma da Previdência enquanto ela tramitava lá na Câmara, são 7 as medidas do Pacto Federativo, agora atreladas à discussão da reforma da Previdência. Temas como o fim da Lei Candir, partilha de recursos da cessão onerosa do Fundo Social e a prorrogação de prazo para o pagamento de precatórios serão temas de 4 PECs. E aí, Josias? Eu acho o seguinte, é muito lindo todo esse debate sobre Pacto Federativo e combina com um dos lemas do governo de Jair Bolsonaro, que é menos Brasília e mais Brasil. Mas é preciso constatar que o Estado brasileiro está quebrado em todas as suas esferas. E acho até que é por isso, em boa medida, que o Congresso Nacional está funcionando. Político hoje no Brasil não tem mais verba para fazer política. Então eles se convenceram disso, estão no abismo, pararam de cavar, pararam de jogar terra em cima e estão tentando sair do buraco. E eu fico a me perguntar como é que você transforma esse slogan, menos Brasília e mais Brasil, em coisa prática, no instante em que o tesouro está quebrado. Você vai repartir o nada. E todas essas providências de que falam os parlamentares, dividir dinheiro dos royalties, eliminar entraves da Lei Candir, tem uma série de providências ali que entram nesse pacote que é chamado de Pacto Federativo, de redefinição de Pacto Federativo. Essa briga por dinheiro ela é muito intensa. E eu não sei se há condições de você, nesse ambiente, fazer essa transferência de recursos da esfera federal para a esfera estadual e municipal. Há aí uma previsão de renegociação de dívidas, um programa que foi elaborado pelo secretário Mansueto. Tudo isso é muito bonito, mas eu fico realmente a me perguntar se num ambiente desse de cintos apertados a gente vai conseguir fazer essa transferência de recursos. Está todo mundo quebrado e todo mundo imaginando que o Santo Tesouro Nacional vai resolver os problemas. E não vai. E aí, Vera? Escrevi a minha coluna sobre isso, justamente, Tiago Ares. Ontem teve uma romaria até o ministro Paulo Guedes. Primeiro, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e depois os presidentes da Comissão de Constituição e Justiça, de Assuntos Econômicos, e o relator da reforma da Previdência no Senado, o senador Tasso Gereissati. Tiveram uma ideia péssima, que é a de atrelar a votação da reforma da Previdência, um tema que já está maduro na sociedade, que passou por toda uma discussão minuciosa e longa de mérito na Câmara, que teve aí as suas vísceras expostas para a nação, que fez com que as pessoas fizessem algo inédito, como ir à rua pedir reforma da Previdência, algo que talvez seja inédito no mundo, etc, etc. E atrelar isso a uma pauta para os estados, que tem um bonito nome de repactuação federativa, mas, na verdade, é empurrar problemas com a barriga, porque é disso que se trata. A gente tratou aqui da questão dos precatórios, acho que foi nessa semana ou na semana passada, eu já não me lembro mais, que existe uma obrigatoriedade de os governos saldarem as suas dívidas com precatórios até 2024. Esse prazo já foi adiado uma vez. Essa obrigação foi imposta pelo Supremo e o prazo vai sendo empurrado com a barriga pelo Congresso em conjunto com os governos. E existe uma previsão na lei que fala disso, que se o governo, o ente federativo, não conseguir quitar a dívida sozinho, o Tesouro Nacional vai socorrer. Agora querem postergar essa obrigação lá para 2028. Isso vai fazer com que corram juros, que essas dívidas virem bolas de neve ainda maiores. Não vai fazer com que a dívida suma. É como a gente quando tem um boleto em casa. Não adianta colocar embaixo da pilha, achar que ele vai sumir como que por milagre, porque ele vai continuar lá, os juros vão correr. A mesma coisa com os boletos dos estados. Você querer atrelar isso, que é algo que faz com que você postergue o seu problema fiscal, empurre para o seu sucessor,
E condicionando a reforma da Previdência a isso, me parece aí sim um retrocesso em relação a isso de que a gente falou no bloco anterior, que é uma espécie de tomada de protagonismo pelo Legislativo daquilo que é o seu papel precípio. Com isso, eu sei que o Senado é a casa dos estados, que a pressão dos governadores é maior lá do que na Câmara, eu consigo entender, isso é da dinâmica da bipartição do Legislativo, porém não é o momento de endereçar essas questões, nem é o âmbito para fazer essa discussão. Eu acho que uma discussão de pacto federativo, ela tem muito mais a ver com a discussão de uma reforma tributária, ela não pode conflitar, inclusive com as linhas que vão ser as da reforma tributária, e algumas dessas medidas dessa pauta levada ao Paulo Guedes conflitam, e principalmente não pode usar a reforma da Previdência como refém. Aí não tem justificativa nenhuma para isso que estão pedindo os senadores. Eu espero que o governo federal tenha o bom senso de não atrelar as duas coisas. E aí, Rodrigo? Concordo, acho que a Vera e o Josias explicaram muito bem a questão conjuntural, as circunstâncias, né? E principalmente essa questão de atrelar a reforma da Previdência, que a bola está rolando e na frente do gol, sem goleiro, eu acho um perigo fazer isso agora. Eu queria falar então só um pouquinho mais do ponto de vista conceitual, o slogan, que não pode ser só um slogan, né? É uma meta realmente do governo e principalmente do ministro Paulo Guedes, de mais Brasil e menos Brasília, é uma meta muito saudável. Veja, no Brasil, o governo federal concentra quase 70% de toda a arrecadação. E depois vai ter governador e principalmente prefeito bater na porta da União com o chapéu, com o pires na mão, pedindo recursos. Todos se tornam reféns do governo central. Isso é uma coisa muito tóxica para a democracia, né? Os liberais gostam de um conceito cujo nome é muito feio, mas ele é muito bonito: subsidiariedade, princípio de subsidiariedade. O que quer dizer isso? Quanto mais próximo do sujeito, do indivíduo, o poder estiver, melhor. Você tem mais accountability, você tem mais pressão. Por isso o voto distrital, por isso esse tipo de bandeira. Então você tem que manter os recursos e o poder o mais próximo possível do indivíduo, do povo do local, né? E no Brasil nós temos uma pirâmide totalmente invertida. Brasília decide tudo minuciosamente, nos mínimos detalhes, e arrecada o grosso de todos os impostos. Está tudo errado, isso tem que mudar. Agora, como é que faz esse pacto? É que cada um começa a puxar a sardinha para o seu lado. É uma prévia do que vai ter aí na reforma tributária, né? Como a própria Vera disse, é mais ligada à reforma tributária do que à previdenciária. Então vai ser briga, porque ninguém quer perder. Todos se acostumaram a isso e tem um problema que é a contrapartida. Se você quer ter mais liberdade, você tem que ter mais responsabilidade. O que não dá para fazer é justamente os estados e municípios que nem deviam existir, mais de 5 mil, tem município que 90% é orçamento público, vem de fora, não se sustenta, né? E não devia existir. Esses estados e municípios que quebram não poderiam jogar a conta para a viúva, não poderiam sempre colocar no colo da União. Isso não está certo. E na prática acontece assim, né? Daí, por exemplo, se discutir inclusão dos estados e municípios na reforma previdenciária. São mais de 100 bilhões de déficit e a gente sabe que no final do dia essa conta vai ser paga pelo governo federal. Tem sido assim. Então, isso também está totalmente errado. Então, você tem que consertar as duas pontas. Você tem que dar mais autonomia, liberdade e recurso para mais perto do povo, para os governos locais. Mas tem que dar também responsabilidade e que ele arque com o preço, o custo dessa maior liberdade.